Olá, eu sou Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar início ao estudo de sistemas de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas e basicamente nesta aula a gente vai utilizar o método da substituição para resolver esses sistemas, certo? Então, vamos à aula. A gente vai falar agora sobre sistemas de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Como o próprio título já diz aí, a gente vai estar lidando com a resolução de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas simultaneamente, certo? De que maneira isso poderá surgir para a gente? Então já deixei um problema inicial aí, de modo que esse problema vai nos dar aí duas equações, ok? Então vamos ver o que esse problema fala. Em um sítio, a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 14 animais. Então veja bem, nessa primeira parte do problema eu já posso escrever uma equação. A quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 14 animais, né? A gente já viu, a gente já aprendeu que a gente pode, por meio de uma situação, escrever equações. Como eu não sei a quantidade de galinhas e nem a quantidade de coelhos, eu vou chamar de x e y. Então nesse caso aqui, eu vou colocar como sendo x a nossa quantidade de galinhas. Está desfocando, deixa eu ver se foca melhor. E y, a nossa quantidade de coelhos. Então veja bem, como as duas quantidades juntas dá 14, eu já posso escrever isso aqui, ó. Posso dizer que x mais y é igual a 14. Agora lendo o restante do problema, né? A partir daqui. Juntos, esses animais têm 38 patas. Quantas galinhas e quantos coelhos há nesse sítio? Então veja bem, juntos eles têm 38 patas. A gente sabe que galinhas têm duas patas e o número de galinhas é x. Então, o número de patas será 2 vezes a quantidade de galinhas, né? Duas patas, então, vai dobrar então, o número de galinhas. Então, eu vou escrever aqui 2x, que representa o número de patas de galinhas. E os coelhos têm 4 patas. Então, como a quantidade de coelhos é y, então a quantidade de patas será 4y. Isso tem que dar 38. Isso aqui já gera o quê? Duas equações para a gente. É isso aqui que é chamado de um sistema de equações, certo? E a gente representa o sistema de equações assim, ó, com a chave. Por que a gente coloca essa chave? Porque isso aqui vai indicar para a gente que a solução simultânea, ou seja, existirá uma solução que vai atender tanto a primeira quanto a segunda equação, certo? A gente viu em equações de primeiro grau com duas incógnitas e cada uma dessas equações possui infinitas soluções. Mas quando a gente coloca duas equações dispostas de modo que formem um sistema, então haverá uma solução em que vai permitir que a gente diga qual o valor de x e qual o valor de y que satisfaz as duas equações. Então esse é o nosso objetivo aqui, certo? Então veja bem, na hora que eu procuro esse problema, né, na hora que eu vou calcular as soluções de cada uma dessas equações, em um dado momento eu vou conseguir uma solução, né, um par ordenado que atende as duas. Se a gente fosse resolver esse sistema, a solução que atende as duas é para x igual a 9 e y igual a 5. Ok? Como assim, professor? Veja bem, se você usar x igual a 9 e y igual a 5, vai ser a solução das duas equações. Na primeira, 9 mais 5 dá 14. Então, a primeira já dá certo. Na segunda, 2 vezes 9 me dá 18. E 4 vezes 5 me dá 20.
Se eu somar os dois resultados agora, 18 mais 20 dá 38. Então, a solução para esse sistema é 9x, né, que é o número de galinhas. Então, nesse sítio há 9 galinhas e 5 coelhos, certo? Agora a pergunta é, como é que eu vou fazer para resolver um sistema? Então, a gente tem dois métodos de soluções, ok? Neste vídeo, a gente vai trabalhar o método da substituição, ok? E no próximo vídeo, o método da adição. São esses dois métodos que a gente vai trabalhar, o método da adição e o método da substituição. Então, veja bem, como aqui o nosso intuito é encontrar as soluções de de um sistema, né? É que está procurando esse par ordenado aqui, ou seja, uma solução para x, uma solução para y que atenda as duas equações. Ok? Então, solução do sistema é o par ordenado. Tem que achar os valores das duas letras que estiverem dispostas aí para o sistema. Agora, como é que a gente vai encontrar as soluções? Vamos analisar primeiramente pelo método da adição. A gente vai usar o método... Adição não, desculpe, substituição. A gente vai usar o método da substituição para resolver sistemas. Então, veja bem, para resolver pelo método da substituição, a gente vai atender de 3 passos. A gente está vendo 2 aqui primeiramente. O próximo passo está na próxima página. Então, a gente vai usar aqui 2 passos para resolver esse primeiro sistema aí, ó. X mais y igual a 5, 2x menos y igual a 4. Né? Então, qual será a solução que vai atender a esse sistema? Então, veja aí, primeiro passo é escolhemos uma das equações e isolamos uma das incógnitas. Então, veja bem, esse primeiro passo é importantíssimo de ser entendido. Eu tenho duas equações aqui, certo? Eu vou chamar de equação 1 e equação 2. Qual dessas duas equações eu devo escolher? Eu escolho qualquer uma das equações desde que uma das letras esteja com o coeficiente 1. Em outras palavras, a gente vai escolher a letra que não estiver no caso, que não estiver acompanhada de números, porque aí o coeficiente vai ser 1. Então, na primeira equação eu posso escolher, porque eu tenho x e y, né? Tenho logo as duas que não estão acompanhados aqui, né? O coeficiente de x é 1, o coeficiente de y também é 1. Já na segunda, eu só poderia escolher o y. Mesmo ele estando negativo, mas eu poderia escolher, certo? Eu posso escolher x? Posso, mas isso é quando não se tem, né, os coeficientes aqui das incógnitas igual a 1. Aí eu vou ser obrigado a escolher uma incógnita que esteja aí com coeficiente diferente de 1. No caso aqui o 2, né? Bom, então como eu posso escolher qualquer uma das equações, eu vou escolher a mais simples para mim. A mais simples é a primeira, certo? Porque as duas têm o coeficiente 1. Então eu vou escolher a primeira equação, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, da equação. Eu vou redigir para ficar claro para vocês. Da equação 1, olha só, vamos isolar quem? X ou y, tanto faz, porque as duas estão com coeficiente 1. Eu vou isolar x. Da equação 1, isolamos x. Significa o quê? Se você quer isolar x, vai ter que passar o y para o outro lado, para deixar o x sozinho. Então, eu vou trazer a equação 1 para cá, ó. X mais y igual a 5. E, portanto, deixa o x só, 5, passa o y, né? Menos y. Então, esta é a nossa equação isolada. E eu vou destacar por quê? Porque no final eu vou voltar para ela e vocês vão saber o porquê. Então, x é igual a 5 menos y. Então, eu posso escrever o x como 5 menos y. Primeiro passo feito, isolado. Segundo passo, substituímos o resultado na outra equação e resolvemos. Então, veja bem, a gente vai substituir essa equação isolada na outra equação. Se eu escolher a primeira equação, então eu vou substituir na segunda. Então, agora, substituímos na equação 2. Então, a equação 2 é 2x menos y igual a 4. No lugar do x, eu vou colocar 5 menos y, certo? Porque o x vale 5 menos y.
Então a gente repete o 2, abre parênteses, porque agora vai aparecer um binômio, né? Toda vez que é um binômio a gente coloca parênteses. 2 vezes 5 menos y. Então substitui o x por 5 menos y. E repito o resto da equação. Menos y igual a 4. Agora eu resolvo, porque isso aqui é a equação do primeiro grau. A distributiva aqui na primeira, né? 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes menos y, menos 2y, menos y igual a 4. Continuo resolvendo. Passo 10 para lá. Então eu fico com menos 2y menos y igual a 4 menos 10. Resolvendo aqui, menos 2y menos y me dá menos 3y igual a 4 menos 10, que me dá menos 6. E agora, a gente faz o quê? A gente faz y igual a 6 dividido... 6 não, menos 6 dividido para menos 3, certo? Passo menos 3 dividindo. Y é 2. Então, ó, achei o valor de uma das incógnitas. Lembra que eu falei que tem que achar os valores das duas, de x e y. Então, achei y. Falta achar o de x. Ok? Então, a gente vai achar o de x no terceiro passo. Olha só, então, o que diz o terceiro passo. Usamos a equação isolada ou qualquer outra equação do sistema para encontrar a outra incógnita. Então, veja bem. A equação isolada, vou mostrar aqui para você para a gente relembrar, é x igual a 5 menos y. Foi essa aqui, certo? Então, ele diz que eu posso usar tanto essa quanto qualquer uma do sistema para encontrar a outra incógnita. Como a gente encontrou y igual a 2, então a gente vai achar y. Então, eu vou usar a isolada para encontrar x. Desculpe, eu confundi agora. Como a gente encontrou y igual a 2, a gente vai achar x, substituindo o y, certo? Então, vou trazer para cá a equação isolada, certo? Da equação isolada. Aqui desfoca sempre um pouquinho por conta que quando a minha mão chega muito perto da câmera, ela acaba desfocando. Da equação isolada, olha só, x igual a 5 menos y. A gente vai usar a isolada. A gente vai substituir o valor de y que a gente achou, que foi 2. Então, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar assim, ó. X igual a 5 menos 2. 5 menos 2. E, portanto, x é 3. Achamos a outra. Então, a solução desse sistema é... Olha só, escrevendo a solução. Solução é igual a chaves. E agora a gente escreve o par ordenado. Entre parênteses. Primeiro o valor de x, que é 3. Depois o valor de y, que é 2. Então, a solução desse sistema é 3 e 2, certo? Se a gente for olhar as equações agora do sistema, que são essas aqui, eu posso até conferir e ver se vai dar isso. 3, que é x, e 2, que é y, vai dar 5, né? 3 mais 2, 5. Já a outra, 2x menos y, igual a 4. 2 vezes 3 é 6, e o y, que é 2. 6 menos 2, 4. Então, veja que funciona. Então, eu vou usar sempre esses 3 passos para encontrar a solução de um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Vamos encontrar a solução desse outro sistema aqui, certo? Encontre a solução do sistema 5x menos 3y igual a 2 e x mais 8y igual a menos 7. Então, como a gente já sabe mais ou menos os passos que a gente vai ter que fazer, eu vou só apenas escrever aqui as passagens, certo? Então, primeiro passo é escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas. Então, veja bem, na primeira equação não é legal de se escolher, por quê? Porque o x e o y estão acompanhados, 5 e 3. Então, a primeira equação não serve para a gente. Já a segunda equação serve porque, embora o y esteja acompanhado, o x não está. Então, eu posso usar a segunda equação. Então, vou chamar aqui de equação 1 e equação 2. E eu já sei que eu vou escolher a equação 2 e eu vou isolar quem? Isolar o x de novo, certo? Então, vai ficar assim, ó. Pela equação 1
temos, pela equação 1 temos ó, x mais 8y igual a menos 7. X mais 8y igual a menos 7. Isola o x? Sim. A gente vai ficar com x igual a menos 7 menos 8y. Chegamos na equação isolada. Essa é a nossa equação isolada, ok? Equação isolada. E a gente já sabe que vai usar no final, como a gente fez aqui nesse exemplo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é substituir, né? Substituir na... voltando aqui, pela equação 2, né? Eu coloquei 1, mas é 2 aqui. Substituir na equação 1 agora. Substituindo na equação 1, trazer para cá 1, é 5x mais 3y igual a 2. Vou substituir o x por menos 7 menos 8y. Então, como é um binômio, parênteses, né? A gente vai ficar com 5 que multiplica menos 7 menos 8y. E repete o resto da equação. Repetiu mais 3y igual a 2. Agora a gente calcula, né? Distributivo aqui, ficamos com menos 35 menos 40y mais 3y igual a 2. Passar o menos 35 para lá, ok? E aqui a gente resolve, né? Menos 40 mais 3y, vou ficar com menos 37y. E lá eu fico com 2 mais 35, certo? Passa para lá e resolvendo isso aqui. 2 mais 35, vou repetir com menos 37y, é igual a 2 mais 35 é 37, certo? Continuando aqui, ó, y é igual a 37 dividido para menos 37. E, portanto, a gente encontra que y é menos 1. Mas como é já menos 37 por 37, 1. Achamos a resposta para y. Agora a gente vai encontrar a resposta para x fazendo o quê? Usando a equação isolada, certo? Então, ó, usando a equação isolada. A equação isolada é x igual a menos 7 menos 8y. No lugar do y, a gente substitui por menos 1 e resolve. A gente vai ficar com x igual a menos 7 menos 8, que multiplica menos 1. X é igual a menos 7. Menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. Então, x é 7. Menos 7 mais 8, 1. Achamos as duas soluções. Os dois valores, no caso, né? Para x e y, não duas soluções. A solução é única aqui, ó. Solução, né? Essa solução igual, abre chaves, coloco o par ordenado agora, né? Primeiro x, que deu 1. Segundo y, que deu menos 1. Pronto. Então, mesmos passos, a gente achou isso aqui. Vamos fazer outro exemplo só para fixar melhor. Certo? Temos aí agora o sistema 4x mais 3y igual a 30. E 2x mais y igual a 12. E já percebemos que a primeira equação para a gente não vai servir. X e y estão acompanhados. Na segunda equação vai servir porque y não está acompanhado. Então, já sabemos que a escolha aqui é da equação 2. E a gente vai isolar agora o y, certo? Então, vamos lá, né? Então, da equação 2 aqui, ó. Equação 2. 2x mais y igual a 12. 2x mais y igual a 12. A gente vai fazer o que com isso? Isolar o y. Então, o y é igual a 12 menos 2x. E devemos guardar para o final. Deixa eu focar. Então, agora eu vou ter que substituir na primeira, né? Equação 1. Equação 1, eu tenho 4x mais 3y igual a 30,
certo? E no lugar do y, eu vou substituir por 12 menos 2x. Então, 4x aqui eu repito, mais 3 vezes, coloco agora 12 menos 2x igual a 30. E resolve, né? Repito 4x aqui, distributiva nessa, 36, né? 3 vezes 12, 36. 3 vezes menos 2, menos 6x igual a 30. Agora, 4x menos 6x me dá menos 2x. O 36 vai para lá. Então, igual a 30 menos 36. Já que é mais 36, vai para lá menos 36. Então, menos 2x é igual a 30 menos 36 é menos 6. Certo? Agora, menos 2x igual a menos 6. A gente vai finalizar com x igual a menos 6 dividido para menos 2. E, portanto, x é 3. Primeira solução encontrada... Primeira solução não, desculpa. Primeiro valor encontrado aí, que foi x igual a 3. E agora a gente faz o quê? A gente usa a equação isolada para substituir o x por 3, né? E encontrar o y, né? Então, o último passo é a equação isolada, que é y igual a 12 menos 2x. E y será 12 menos 2 vezes o x, que é 3. Y é 12 menos 6, e, portanto, y é 6. Então, achada aí as nossas duas soluções, certo? Duas soluções não, dos dois valores. A solução é 3 para x, 6 para y. E assim termina a nossa aula, ok? Então, eu espero que, a partir desta aula, vocês consigam resolver sistemas de equações pelo método da substituição, que é este método, certo? E na próxima aula a gente vai ver o método da adição. Então, ficamos por aqui. Até uma próxima aula.